Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje, malta, trago-vos então o caso do serial killer Richard Ramirez, ou então como ele é mais conhecido, The Night Stalker. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Hoje trago-vos um vídeo que vocês me têm pedido muito nos últimos tempos, que é então o caso do Night Stalker, do serial killer Richard Ramirez. Talvez também porque recentemente saiu uma nova série na Netflix que se chama The Night Stalker, que é então uma série de 4 episódios que fala sobre este caso. É muito interessante, eu já vi e aconselho-vos muito a verem também se ainda não viram, claro. E portanto, é esse o vídeo de hoje e espero muito que vocês gostem, portanto, bora lá então começar. Tudo começou então no dia 28 de junho de 1984, quando uma senhora que se chamava Jenny Winkle, que era então uma senhora que tinha 79 anos e era natural da cidade de Glassell Park, em Los Angeles, foi encontrada morta pelo seu filho. Foi um crime bastante violento. Quando o corpo foi encontrado, o corpo apresentava marcas de esfaqueamento e foram facadas mesmo muito fortes, ao ponto da Jenny estar praticamente decapitada. E para além disto tudo, posteriormente, quando se fez a autópsia, foi possível concluir também que a Jenny tinha sido agredida sexualmente. E quando a polícia foi até ao local do crime, eles conseguiram também ver que a pessoa que tinha cometido este crime tinha andado a vasculhar a casa, uma vez que a casa estava toda de pernas para o ar. No dia 7 de março de 1985, uma mulher que se chamava Maria Hernandez estava então na garagem da sua casa, quando de repente entrou um homem que tinha uma arma e que apontou contra a sua cabeça. A Maria obviamente teve uma reação de se defender e a primeira reação dela foi colocar as mãos à frente da cara e este homem disparou. Felizmente ela sobreviveu, porque no momento em que ela colocou as mãos à frente da cara, ela na verdade tinha a chave de casa nas mãos e portanto a bala atingiu a chave e fez ricochete. Claro que na altura o assassino não sabia isto e portanto a reação da Maria foi cair no chão e fingir que estava morta. E então, tendo em conta que ela estava no chão, o assassino entrou dentro da sua casa. Dentro da casa estava então a colega de casa da Maria, que era uma rapariga que se chamava Dale Okazaki, que tinha 34 anos na altura e na verdade estava escondida atrás do balcão da cozinha. No entanto, ela espreitou pelo balcão e o assassino viu-a e portanto deu-lhe um tiro e infelizmente ela faleceu. Enquanto tudo isto estava a acontecer, a Maria continuava deitada no chão da garagem. No entanto, ela ouviu uma porta a bater e ela acreditava que provavelmente ele se iria embora e achou que ele iria sair pela garagem, portanto ela decidiu levantar-se e sair pela porta principal da casa. No entanto, não correu muito bem porque ela deu de caras com o assassino. No entanto, ela pediu, suplicou para que ele não a matasse e ele simplesmente baixou a arma e deixou-a ficar e fugiu, o que é bastante estranho, mas realmente isto aconteceu e foi então quando a Maria encontrou a sua colega de casa morta no chão da cozinha. A Dale levou um tiro na testa a curta distância e portanto quando a autópsia foi feita conseguiu-se recuperar a bala e descobriu-se que a bala era de uma arma de calibre 22 e para além disto tudo as autoridades encontraram também um boné de beisebol azul com o nome AC/DC na parte frontal do boné. E claro que também quando a polícia foi até ao local falaram com a Maria e ela conseguiu dar uma descrição do assassino e foi então quando foi feito um primeiro retrato. Ainda na mesma noite a polícia foi também chamada para outro local do crime e estou então a falar-vos do homicídio de uma senhora que se chamava Tsia Lian-Yu e peço desculpa se eu não estiver a dizer o nome corretamente, mas basicamente a Tsia estava na rua e houve um homem que parou o carro ao lado dela e que a arrastou até que a alvejou e infelizmente a Tsia morreu. Importante dizer que inicialmente nenhum destes homicídios foi conectado, ok? No entanto, existia um detetive que se chamava Gil Garrillo que ele acreditava mesmo que estes homicídios estavam conectados e grande parte das pessoas que trabalhavam na polícia gozaram com ele na altura porque achavam que não fazia qualquer tipo de sentido. No entanto, ele acreditava mesmo nisso e acreditava que este homem gostava de ver o medo no olhar das suas vítimas. Mais tarde, quando foi feita a autópsia da Tsia, foi possível concluir que ela tinha levado 2 tiros no peito
e guess what? Também foi com uma arma de calibre 22, ou seja, exatamente as mesmas balas que tinham sido utilizadas no homicídio da Dale. Chegamos então ao dia 27 de março de 1985 e infelizmente foram descobertas mais 2 vítimas. Estou então a falar-vos do Vincent Zazarra, que na altura tinha 64 anos, e da sua esposa Maxine Zazarra, que tinha 44. O Vincent foi encontrado no sofá com uma bala na cabeça e a Maxine foi descoberta na sua cama, e este homicídio foi muito violento, malta. Basicamente o assassino entrou na casa e baleou então o marido e depois foi até ao quarto onde estava a Maxine, e a Maxine tinha sido esfaqueada repetidamente na zona da cara, pescoço, abdômen e virilhas. E para além disto tudo, o assassino retirou também os seus olhos e levou-os com ele. Posteriormente, na autópsia, foi possível concluir que a Maxine, na verdade, faleceu devido a um tiro que levou na cara e, portanto, ela teve uma morte imediata à semelhança do seu marido, o que significa que todas aquelas mutilações que foram feitas após a sua morte. E mais uma vez a polícia, claro que foi ao local do crime e conseguiu também ver que a casa tinha sido toda vasculhada e que muitas coisas tinham sido roubadas. Chegamos então ao dia 14 de abril e mais uma vez aconteceu mais um homicídio em Monterey Park, e estou então a falar de William e Lillian Doy, que na altura tinham então 66 e 63 anos de idade respectivamente. À semelhança do crime anterior, esta pessoa assassinou primeiro o marido e de seguida foi para o quarto onde estava a sua mulher, e na altura ele esbofeteou-a e ameaçou-a que se ela não se calasse que ele a matava. Ele prendeu então as mãos da vítima atrás das suas costas, mantendo-a assim presa enquanto ele vasculhava a casa e roubava coisas que este casal tinha, e após ele encontrar então tudo aquilo que ele pretendia, ele voltou até ao quarto e agrediu sexualmente a Lillian. Apesar do William ter tido vários ferimentos na cabeça, ele conseguiu sobreviver e, portanto, no momento em que tudo isto estava a acontecer, ele conseguiu rastejar até ao seu quarto onde estava a Lillian e conseguiu chamar o 112. Quando ele fez esta chamada, ele não conseguiu dizer uma única palavra, no entanto, o 112 localizou a chamada e enviou uma ambulância para o local. Assim que a ambulância chegou até ao local, o William foi transportado imediatamente para o hospital, assim como também a sua mulher Lillian. Infelizmente, o William faleceu a caminho, no entanto, a Lillian sobreviveu e conseguiu dar uma descrição da pessoa que a atacou, ela e ao seu marido, à polícia. Foi quando ocorreu este ataque que a polícia teve 100% de certeza que, na verdade, o detetive Gill tinha toda a razão e que se tratava de um caso de um serial killer. Porquê? Eu esqueci-me de referir há bocadinho, mas no último homicídio que ocorreu e a polícia foi até ao local do crime, eles encontraram uma pegada e na altura, claro que eles não conseguiram associar aquilo a nada, não é? No entanto, quando ocorreu este ataque e a polícia teve a analisar todo o local do crime, eles descobriram uma pegada igualzinha à que tinha sido encontrada no homicídio anterior. Na altura, a pegada para a polícia era a evidência mais forte que eles tinham e, portanto, eles tentaram descobrir que tipo de sapato correspondia à sola deixada nos locais de crime e, portanto, após investigarem bastante, eles descobriram que aqueles sapatos eram sapatos Avia. A polícia na altura, quando descobriu a marca dos sapatos, falou então diretamente com o produtor deste tipo de calçado e descobriram então que só 5 sapatos tinham sido distribuídos pelo Arizona e um apenas para Los Angeles. Portanto, obviamente que isto era uma pista muito forte, uma vez que só existia um par destes sapatos em Los Angeles e o tamanho correspondia com o tamanho encontrado no local do crime. Chegamos então ao dia 20 de maio e mais uma vez este assassino atacou, e estou então a falar-vos das vítimas Mabel Bell, que tinha 83 anos na altura, e de Florence Lang, que tinha 80, que era então a sua irmã. Ambas as mulheres tinham sido agredidas por um martelo e mais uma vez este crime foi muito violento, e prova disto foi quando a polícia chegou até ao local do crime e encontrou o martelo e, portanto, basicamente o martelo estava completamente rachado, o que significa que este homem atingiu as suas vítimas com muita força. E desta vez o assassino deixou uma pista diferente no local do crime e estou então a falar-vos de um pentagrama. Foi encontrado um pentagrama desenhado nas paredes e também nos corpos das suas vítimas. Felizmente a Florence ainda conseguiu sobreviver, os paramédicos conseguiram reanimá-la, no entanto a sua irmã faleceu. E foi a partir daqui que o pânico realmente se instalou na cidade de Los Angeles, porque este caso começou a ficar muito conhecido e começou-se a espalhar
realmente a palavra na mídia de que existia um serial killer à solta e que não era propriamente uma pessoa com um tipo de vítima específica, sabem, e que poderia atacar qualquer pessoa, e foi nesta altura então que este assassino ficou conhecido como The Night Stalker. E portanto as pessoas estavam cheias de medo, não é? E é normal, porque basicamente estamos a falar de um homem que poderia entrar na casa de qualquer pessoa, e era um homem que não só matava pessoas, como também as agredia sexualmente e roubava os seus pertences. Portanto, as pessoas estavam realmente muito, muito assustadas. No dia 30 de maio ocorreu mais um ataque do Night Stalker e basicamente o Night Stalker entrou então na casa de uma senhora que se chamava Carol Kyle, que tinha 41 anos, e ela foi acordada à meia da noite pelo Night Stalker, que tinha entrado na sua casa e que lhe apontou uma arma à cabeça. Ele basicamente ordenou-lhe que saísse da cama e que fosse para o quarto do seu filho, que na altura tinha então 12 anos, e basicamente o Night Stalker prendeu o seu filho dentro do armário. Na altura a Kyle achava que isto era apenas um assalto e portanto tentou acalmar o Night Stalker, não é? E disse-lhe que tinha um colar de diamantes e então atraiu até ao seu quarto para tirar o colar de diamantes e para lhe o dar. E neste momento o homem pediu então à Kyle para se virar de costas e prendeu-lhe as mãos atrás das costas e infelizmente agrediu-a sexualmente. Ela começou então a queixar-se que tinha muita pressão nos pulsos e foi então neste momento que o Night Stalker a libertou e depois a algemou ao lado do seu filho e abandonou o local do crime. Foi-se embora e portanto ambos sobreviveram e o seu filho lá conseguiu chamar o 112 e mais uma vez a polícia foi até ao local e conseguiu determinar que de facto eram mais duas vítimas do Night Stalker. No dia 2 de julho de 1985, a Marie Louise Cannon, de 75 anos de idade, foi também descoberta na sua casa em Arcadia e, à semelhança das outras vítimas, tinha sido agredida, a sua garganta foi cortada e a sua casa foi assaltada. 5 de julho de 1985, Whitney Bennett, que na altura tinha 16 anos de idade, também foi atacada pelo Night Stalker com um objeto metálico. Na altura, a Whitney teve de levar 478 pontos, mas felizmente sobreviveu ao ataque. 2 dias após este ataque, portanto no dia 7 de julho de 1985, uma senhora de 61 anos que se chamava Joyce Lucille Nelson foi também espancada até à morte na sua casa em Monterey Park. No dia 20 de julho de 1985, o Night Stalker dirigiu-se para outra zona de Los Angeles e atacou então o casal Lila e Max Niding. Ambos tinham na altura 66 anos de idade e teriam sido mortos com tiros e claro que os investigadores, quando viram o local do crime, acreditaram também que eles foram mortos e posteriormente mutilados com uma faca e, à semelhança dos crimes anteriores, a sua casa também tinha sido assaltada. E muitos mais homicídios e ataques do Night Stalker ocorreram até agosto de 1985. Eu infelizmente não vou conseguir falar sobre todos, ok, malta, porque são mesmo muitos, mas nesta altura a polícia não tinha grandes pistas, ok, eles continuavam a investigar o caso, já sabiam que estava tudo relacionado e que tinha de ser a mesma pessoa, também devido às descrições das vítimas que sobreviviam e que iam dando descrições, eram feitos retratos e era bastante consistente com aquilo que as outras vítimas diziam, mas para além da pegada que a polícia tinha, não havia propriamente uma evidência muito forte, ok, que a polícia tivesse para encontrar o Night Stalker. Claro que ao início parecia não haver grande padrão entre os casos, não é, entre os crimes, no entanto, à medida que mais crimes foram ocorrendo, a polícia conseguiu chegar à conclusão que de facto o seu padrão era basicamente atacar, portanto, assaltar casas e geralmente o Night Stalker matava o elemento masculino da família e depois agredia sexualmente a mulher. Chegamos ao dia 18 de agosto de 1985 e ocorreu mais um crime, mas desta vez não foi em Los Angeles, mas sim em San Francisco. Estou então a falar-vos das vítimas Peter Penn e Barbara Penn, que foram encontrados mortos na sua cama em San Francisco. Ambos tinham sido baleados na cabeça. Infelizmente o Peter, que na altura tinha 66 anos de idade, foi declarado como morto no local e a Barbara, que tinha 64 anos, sobreviveu felizmente, mas ganhou algumas deficiências devido ao ataque que permaneceram para o resto da sua vida. Quando a polícia de San Francisco chegou até ao local do crime, eles encontraram um pentagrama invertido desenhado na parede, foi desenhado com um batom e tinha lá também a frase escrita Jack the Knife, e para além disto tudo perceberam também que as balas encontradas no local do crime correspondiam a balas que também foram recuperadas
armas em 2 locais do crime em Los Angeles, e foi nesta altura que eles perceberam que isto também tinha sido um crime cometido pelo Night Stalker. Devido ao facto de estarem a ocorrer tantos crimes consecutivamente e desta vez inclusive em São Francisco, portanto fora de Los Angeles, obviamente que existia um grande clima de medo, e houve aqui uma coisa que aconteceu que prejudicou imenso a investigação do Night Stalker, que foi então quando a Presidente da Câmara, Dianne Feinstein, dirigiu-se ao público e relatou várias informações sobre o caso, e claro que isto prejudicou imenso a investigação, porque ela basicamente nesta conferência de imprensa disse que a arma utilizada era uma arma de calibre 22, falou ainda na pegada do sapato Avia, que era uma evidência muito importante para a polícia, uma vez que só existia um par de sapatos em Los Angeles Avia naquele número, e portanto obviamente que isto prejudicou imenso a investigação, e nesta altura a polícia basicamente voltou à estaca zero, porque eles sabiam perfeitamente que o Night Stalker via as notícias e que sabia muito bem onde é que a polícia estava com a sua investigação, e claro que neste momento a polícia ficou em desvantagem. Uma prova disso, de que a polícia sabia que o Night Stalker via as notícias, foi o facto de a polícia ter dito publicamente que as vítimas conseguiam chamar o 112 durante o ataque, e basicamente o que aconteceu foi que desde que essa notícia saiu, sempre que a polícia ia até aos locais do crime, reparavam que os telefones estavam partidos, ou que simplesmente tinham sido atirados fora, ou então que o assassino tinha cortado as linhas de comunicação. Portanto, obviamente que isto prova que o Night Stalker andava atento às notícias. No dia 24 de agosto, um homem que se chamava Bill Carnes e a sua noiva, que na altura tinha 29 anos de idade, foram acordados com tiros dentro da sua casa. Assim que ela acordou com os tiros, ela olhou para o lado e viu que o seu noivo estava gravemente ferido, e antes de ter tempo de se aperceber do que estava a acontecer, de repente o assassino agarrou-a pelos cabelos e puxou-a até outra divisão da casa. Neste momento o assassino amarrou então os seus joelhos e os seus pulsos com uma gravata. Após ter prendido a sua vítima, ele começou então a vasculhar a casa inteira à procura de coisas de valor para roubar. No entanto, ele não encontrou nada que lhe tivesse causado grande interesse, portanto não encontrou nada de valor, e isto irritou ainda mais, e então foi quando ele se virou para a sua vítima e infelizmente a agrediu sexualmente 2 vezes. Como é óbvio, ela estava cheia de medo e portanto ela não sabia o que é que lhe iria acontecer, e portanto ela virou-se para ele e disse para ele procurar numa gaveta onde ela sabia que o noivo costumava de guardar dinheiro, e o assassino virou-se para ela e disse para ela jurar por Satanás. Ela jurou e ela acreditou mesmo que ele a ia matar. No entanto, ele começou-se a rir e simplesmente abandonou a casa, e foi então aqui que ela conseguiu ligar para o 112. E foi realmente aqui que houve um grande desenvolvimento no caso, porque houve um vizinho do Bill Carnes que disse à polícia que tinha visto um carro a andar muito devagarinho e ele conseguia lembrar-se da matrícula. Ele viu então este veículo a andar muito devagar no bairro, portanto na altura em que ocorreu este crime, e informou a polícia disso, e as autoridades conseguiram então descobrir que o carro era um Toyota 1976 que era laranja e que tinha sido roubado. Quando o carro foi localizado, foram feitas várias perícias no veículo e foi encontrada uma impressão digital no espelho retrovisor. A polícia encontrou dentro do carro um cartão de dentista, e isto foi realmente muito interessante, porque grande parte das vítimas que tinham dado uma descrição da pessoa que as tinha atacado diziam que este homem tinha os dentes em péssimo estado. A polícia foi então até ao dentista e o dentista disse-lhe que sim, que tinha estado lá um homem que se chamava Richard Mena. A polícia soube ainda que este homem que se chamava Richard tinha estado no dentista a fazer alguns raios-x e que ele estava com uma infecção muito grave nos dentes e que provavelmente iria lá voltar para arranjar os dentes. A polícia nesta altura estava mesmo confiante de que o Night Stalker iria voltar até ao dentista, e então basicamente o que eles fizeram foi então instalar um alarme que assim que esta pessoa entrasse no dentista, o dentista acionava esse alarme e a polícia poderia então entrar para o prender. No entanto, passaram imensos dias e o Night Stalker nunca apareceu no dentista, até que houve um dia em que ele realmente apareceu, mas infelizmente as coisas não correram muito bem, porque quando o dentista acionou o alarme não disparou, e portanto a polícia no momento não foi informada de que o Night Stalker estava lá, e então ele conseguiu sair em liberdade sem sequer se aperceber de que a polícia lá estava. Para além da polícia ter encontrado este cartão de dentista, encontrou também uma impressão digital e eles correram isso no sistema, e inicialmente não estavam a encontrar uma correspondência. No entanto, passado algum tempo conseguiram uma correspondência e descobriram então que esta impressão digital pertencia a um homem que se chamava Richard Ramirez. E quando eles descobriram isto, claro que também
fizeram comparação com outras impressões deixadas noutros locais de crime e dava exatamente a mesma correspondência, e foi então nesta altura que a polícia decidiu imprimir fotografias deste suspeito e espalhá-las por Los Angeles. E isto aconteceu no dia 30 de agosto de 1985, foi nesse dia que a fotografia do Ramirez veio a público e logo no dia seguinte houve um homem que o identificou e alertou a polícia. E foi nesta altura que aconteceu então uma grande perseguição, porque basicamente o Ramirez foi apanhado a tentar assaltar um carro. No entanto, a pessoa que estava a conduzir o carro não o deixou assaltar e começou a lutar com ele. Houve eventualmente uma altura em que o Richard conseguiu fugir e encontrou outro carro onde estava uma mulher e ele basicamente ameaçou matá-la se não o deixasse ficar com o seu carro, e enquanto tudo isto acontecia a mulher estava a pedir ajuda, e foi então quando vários vizinhos daquela zona atacaram o Richard ao mesmo tempo porque o tinham reconhecido. E deixem-me que eu vos diga que o Richard não ficou num estado lá muito bonito, porque basicamente ele foi atacado por imensas pessoas até a polícia chegar, e portanto ele foi completamente espancado. E foi então quando a polícia chegou até ao local do crime que prendeu o Richard Ramirez, e foi neste momento então que o mundo inteiro conheceu o Night Stalker. E então a grande pergunta que vocês devem estar a fazer neste momento é então: quem é que é o Richard Ramirez, também conhecido como The Night Stalker? O Richard Ramirez nasceu então no dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos da América, e era o filho mais novo de Julian Ramirez e Mercedes Munoz, que era então um casal imigrante do México. O Ramirez tinha mais 4 irmãos, mas era considerado uma criança bastante solitária e aos 2 anos de idade sofreu um grave acidente quando um armário caiu em cima da sua cabeça, e aos 6 anos de idade foi diagnosticado também com epilepsia. A infância do Richard não foi uma infância nada fácil, e até posso mesmo dizer que, tendo em conta tudo o que aconteceu, não me admira mesmo nada que ele se tenha tornado um serial killer, porque basicamente o seu pai era uma pessoa muito violenta e, para além de ser bastante violento com a sua mãe, ele era também muito violento com o Richard. Só para vocês terem uma noção, houve inclusive uma vez que o pai do Richard o prendeu a uma cruz num cemitério durante a noite como forma de castigo. Tendo em conta a sua infância bastante turbulenta, o Richard encontrou um apoio no seu primo, que era então um homem que se chamava Miguel Ramirez. E ele passou bastante tempo com o Miguel, e digamos que também não foi propriamente uma boa companhia, porque o Miguel, portanto o primo do Richard, era então um veterano das Forças Especiais do Exército que tinha cumprido serviço militar no Vietnã. E então aos 12 anos de idade o Richard começou a sair mais com este primo, e este primo começou-lhe a mostrar imensas imagens de mulheres vietnamitas que ele próprio violou, torturou e matou durante a guerra. E como se isto não fosse mau o suficiente, passado um ano ele assistiu também o seu primo Miguel a matar a sua mulher à sua frente com uma arma. Durante a sua adolescência, Richard começou a usar substâncias ilícitas como erva, cocaína e LSD, e foi também nesta altura da sua vida que ele começou a assaltar várias casas para sustentar este seu vício, e na verdade ele até aprendeu a fazer isso com um dos seus irmãos, que lhe mostrava em LA como assaltar casas. E isto foi basicamente a sua adolescência, foi assaltar casas, roubar carros, e ele chegou inclusive a ser preso 2 vezes por estes crimes, mas nunca por homicídio, ok? E foi também na altura da sua adolescência que ele começou a ganhar um grande interesse por satanismo. E isto é realmente muito interessante, e já conseguiram perceber pelos crimes que ele cometeu, não é? Devido aos pentagramas que ele desenhava e isso tudo, que de facto ele acreditava muito em Satanás, e apesar de ele ter vindo de uma família bastante religiosa, ele era totalmente dado a Satanás e fazia tudo por ele. Ele inclusive chegou a dizer em várias entrevistas que ele cometia estes homicídios para agradar Satanás. Quando Richard foi preso, ele confessou os crimes, portanto ele não disse que não tinha sido ele a cometer os crimes, ele confessou, e inclusive acredita-se que ele tenha cometido mais crimes para além daqueles que são conhecidos, o que faz bastante sentido. E um dos crimes que ele cometeu, que eu acabei por não falar neste vídeo, que vou falar agora, foi então o facto de o Richard raptar crianças à meia da noite, agredi-las sexualmente e depois soltá-las. E isto é um acontecimento que é mostrado no documentário da Netflix, aconselho-vos muito a ver, e de facto foi uma das coisas que mais me meteu confusão, porque ele basicamente entrava na casa das pessoas durante a noite, raptava crianças de 6 anos, 8 anos, e depois ficava com elas durante uma noite inteira, agredia-as sexualmente e depois simplesmente libertava-as, e elas ligavam para o 112 ou para os seus pais para as irem buscar.
começar. E portanto é realmente assustador, e por isso é que eu acho que este serial killer é dos piores que existe, muito honestamente, porque ele não tinha propriamente uma vítima específica, ele atacava pessoas adultas, atacava crianças, atacava todo o tipo de pessoas, e isso é realmente muito assustador. Mas pronto, já dou a minha opinião um bocadinho mais à frente. Seja como for, o julgamento começou, não é? E portanto o júri começou a ser selecionado no dia 22 de julho de 1988. Antes do julgamento começar, na verdade tiveram que instalar um detector de metais no tribunal, porque basicamente alguns funcionários na prisão tinham ouvido o Richard a dizer que queria entrar no tribunal com uma arma para assassinar o delegado do Ministério Público, coisa que obviamente nunca aconteceu. Este julgamento foi um julgamento que durou imenso tempo, ok? E que inclusivamente teve de ser interrompido porque uma das juradas não apareceu numa das audiências, e nessa tarde descobriu-se que ela tinha sido assassinada porque o seu corpo foi encontrado no apartamento, e inicialmente isto foi uma coisa que causou muito desconforto no júri, porque começaram a achar que o Richard estava envolvido neste homicídio. Basicamente instalou-se um grande pânico porque achavam que o Richard dentro da prisão tinha ordenado a morte desta jurada. No entanto, passado algum tempo ficou provado que ele não estava de todo envolvido neste homicídio, ok? Tinha sido um caso de homicídio pelo namorado, portanto o namorado desta jurada assassinou-a e logo de seguida suicidou-se. Todo o julgamento foi bastante pesado para todas as pessoas, principalmente para as vítimas e para as famílias das vítimas, porque o Richard Ramirez não mostrava qualquer tipo de arrependimento durante o julgamento. Ele inclusivamente, quando mostravam fotografias das vítimas, ele começava-se a rir, ou seja, grandes gargalhadas no meio do tribunal, e inclusive havia vezes em que ele dizia "Viva Satanás" no meio das audiências. Portanto, imaginem, foi realmente muito pesado e uma grande falta de respeito para com as famílias das vítimas e as vítimas que sobreviveram e as que não sobreviveram também. E outra coisa que também me revolta muito que aconteceu durante este julgamento foi o facto de Richard Ramirez ter ganho imensos fãs pelo mundo inteiro, o que é absolutamente ridículo e que acontece imenso nestes casos de serial killers. Aconteceu com o Ted Bundy, aconteceu com o Jeffrey Dahmer, enfim, aconteceu com praticamente todos eles, e isso revolta-me realmente imenso. Só para vocês terem uma noção, ele andava a receber imensas cartas de mulheres que achavam que o Richard era super atraente, o que, by the way, onde é que vocês estão a ver isso? Porque sinceramente não consigo acompanhar, tipo, nada mesmo, zero, bola, estão a entender? E então, ele durante o tempo que esteve na prisão, durante o julgamento, ele recebia imensas cartas de fãs pelo mundo inteiro. Inclusive, uma jornalista que se chamava Doreen Lehoi escreveu-lhe 75 cartas, só para vocês terem uma noção, e para além disto tudo, houve também uma mulher no júri que estava completamente apanhada pelo Richard Ramirez. Inclusivamente era uma cena ridícula, porque durante o julgamento ele ficava a piscar-lhe o olho e ela ficava toda babada a olhar para ele, o que é simplesmente nojento. O mais engraçado no meio desta história toda é que essa jornalista que se chamava Doreen, na verdade, chegou-se a casar com ele. E esse casamento aconteceu no dia 3 de outubro de 1996 e ela continuava a dizer que ela era inocente e que acreditava na sua inocência. No entanto, uma coisa muito interessante que quero dizer é que passado muitos anos, ok, ela finalmente conseguiu perceber que de facto ele era culpado por todos aqueles crimes e deixou de falar com ele, deixou de o visitar na prisão e tudo. E foi então no dia 20 de setembro de 1989 que o Richard Ramirez foi declarado culpado de 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. No entanto, ele assumiu que tinha cometido muitos mais crimes, como eu já vos tinha dito anteriormente. E foi então no dia 7 de novembro de 1989 que o Richard foi sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás do estado da Califórnia. O Richard Ramirez ficou durante 23 anos no corredor da morte, no entanto nunca chegou a ser executado, porque foi no dia 7 de junho de 2013 que o Richard Ramirez faleceu com 53 anos de idade devido a cancro. E chegamos então ao final deste vídeo, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Como é óbvio, eu não consegui falar sobre tudo neste vídeo porque de facto é um caso que tem muita informação. No entanto, acho que é um caso bastante interessante para eu falar no podcast, portanto digam-me abaixo nos comentários se gostariam que eu falasse melhor sobre este caso no podcast Arquivo Criminal, dando aqui a minha opinião, não é, malta? E o porquê de eu achar que
que este serial killer é dos piores que já existiu. Eu acho que a razão principal pela qual eu acho isso é devido ao facto de ele não ter propriamente um filtro ao escolher vítimas, porque imaginem, grande parte dos serial killers, como vocês sabem, normalmente procuram vítimas com certas características. Por exemplo, o Ted Bundy procurava mulheres jovens de cabelo castanho, o Jeffrey Dahmer procurava homens, não é? Portanto, isso não acontecia com o Richard Ramirez. Ele basicamente atacava mulheres, homens, podiam ser mais idosos, podiam ser mais novos, ele atacava crianças, portanto ele atacava todo o tipo de pessoas, e eu acho que isso é realmente o mais assustador neste caso, e por essa razão é que Los Angeles andava tão assustada, porque qualquer pessoa podia ser uma possível vítima para o Night Stalker. Para além disto tudo, acho que é um homem que, enfim, é pura maldade, sabem? Claramente dá para ver noutros casos que existem serial killers que sabem que aquilo que estão a fazer é mau, sabem, mas que muitas vezes não se conseguem controlar, e fica realmente provado que eles sofrem de várias doenças. No entanto, o Richard Ramirez não mostrou qualquer tipo de arrependimento, ele gostava mesmo de matar, e ele próprio o disse várias vezes, e portanto acho que é por essa razão que eu acho este caso tão assustador, já para não falar nas coisas horríveis que ele fez, tanto a pessoas mais velhas como a crianças, que é uma coisa que me faz muita confusão. E gostava também muito de saber a vossa opinião, malta, portanto digam-me aí abaixo nos comentários o que é que vocês acham sobre este caso. Digam-me também se já viram o documentário na Netflix, se gostaram ou não. Eu pessoalmente gostei muito e aconselho-vos muito a ver. E pronto, basicamente é isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal para apoiarem aqui o meu trabalho no YouTube, de ativar as notificações e também de me seguirem pelo Instagram para não perderem nenhuma novidade. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!